Então, boa noite. Estou dando boa noite mais uma vez por conta da gravação. Hoje a gente começa a falar, a gente já falou de núcleos da base, e a gente hoje vai falar de centro branco medular, né, um pouco, e vamos começar a falar de córtex cerebral. Tá? Então, esse slide a gente já viu na aula passada, é um corte transversal do cérebro com estruturas diencefálicas aqui, o tálamo, hipotálamo e tal. A gente repara de novo nos ventrículos laterais, no terceiro ventrículo, né? A gente repara de novo nos núcleos da base, o núcleo caudado, putame, globo pálido e tal. E aqui a gente repara, isso a gente já falou, e aí aqui a gente vai se dedicar a aula de hoje a falar um pouquinho dessa substância branca aqui, que a gente chama de centro branco medular, tá? Que telencefálico, né? E um pouco de córtex cerebral até dar umas 7 horas, 7h10, aí a gente para e deixa o restante para a próxima aula. Tá? Esse slide a gente já viu de novo, é uma peça cortada bonita, onde a gente vê as estruturas diencefálicas, o córtex cerebral, um pouco de núcleos da base, né? E esse centro branco medular aqui bem marcado, como a gente vê que é bem volumoso, essa substância branca presente no telencéfalo. A gente acha que o telencéfalo do ser humano é especial porque é muito desenvolvido, nós somos o tal, nós somos os maiorais e tal, e isso graças ao nosso córtex cerebral, que foi muito desenvolvido, e só com esse córtex é que a gente consegue processar todas as informações, ter atividades motoras específicas da nossa espécie e tal, e tudo mais. Muito bem, tudo isso é verdade, nada disso é mentira. Mas o que está faltando de informação é que tudo o que é processado no córtex cerebral, nessa camada mais externa aqui, olha como ela é fininha, né, comparada à espessura da substância branca aqui, telencefálica. Por que tanta substância branca? Porque toda essa informação processada nesses neurônios precisa sair dali. Se a gente é especial, porque tem grande desenvolvimento motor, para poder ter fala, movimentos da mão, movimento do polegar opositor, controle muscular voluntário, involuntário, etc. Essa informação precisa ser processada no córtex, precisa chegar até os músculos. Para chegar até os músculos, precisa sair do córtex, ir para tronco encefálico ou medula espinal, para dali saírem nervos que vão chegar até os músculos. Nós já vimos isso no começo da disciplina. Ou seja, nós precisamos de fibras, né, de substância branca, trazendo a informação daqui até aqui, daqui até o músculo e tal, tal, tal. A mesma coisa, todos os nossos órgãos do sentido, ou quase todos, precisam passar pelo tálamo e do tálamo ir para o córtex cerebral. Tá? Então, existem fibras aqui também saindo do tálamo e direcionando essas informações para as diferentes regiões corticais para lá serem processadas. Então, é óbvio que eu vou ter um grande emaranhado aqui, emaranhado é maneira de dizer, né? Mas um grande volume de fibras aqui, levando e trazendo essas informações de fora do córtex para o córtex ou do córtex para fora do córtex. Além disso, como se já não bastasse isso, como se já não fosse um grande volume de informações, essa região aqui do córtex, por exemplo, não está isolada do mundo, não é uma ilha totalmente separada das outras regiões. Ela precisa se integrar, por exemplo, essa região precisa se integrar com essa região, precisa se integrar com essa região, para elas conversarem, para trocar informação, para a gente poder associar diferentes informações, uma informação gustativa, com uma informação olfativa, com uma memória para a gente decidir se aquela comida é gostosa ou não. Não é assim? A gente sente o cheiro, tem a visão do prato, tem o paladar. Lembra de que algum amigo falou muito bem sobre esse tipo de comida, e aí a gente junta isso tudo para decidir se a comida é boa de fato ou não. Então,
além da entrada de informações no córtex e da saída de informações do córtex, a gente também tem muita associação de informações de uma região cortical com outra. Logo, um grande volume de fibras nervosas aqui, levando e trazendo essas informações. Tá? Por isso, esse volume tão grande do centro branco medular. Primeira estrutura que a gente vai mencionar, aí a gente, toda essa porção aqui de centro branco medular, a gente vai dividir em algumas regiões mais interessantes, outras a gente não vai nem comentar. Tá? A primeira delas que a gente vai falar, que é bastante interessante, é uma estrutura que a gente chama de coroa radiada, em português, ou corona radiata, em latim, muito mais bonito, falar latim, intelectual, tal, quartier latam. E, além de tudo, está na moda, né? Porque é corona. Então, é corona radiata, essa estrutura que a gente está vendo aqui, ó, cheia, cheia de raiações aqui, cheia de estrias aqui, que são conjuntos de fibras nervosas numa direção mais ou menos de leque, ou seja, mais ou menos paralelas, mas no formato de leque, se abrindo aqui, que começa no tálamo, essa estrutura que a gente está vendo aqui é o tálamo, e se dirige para o córtex cerebral. Tá? Alguém olhou essa estrutura e achou que parecia uma coroa com raios, com raiações, né? E por isso ficou o nome corona radiata. Olha ela dissecada aqui, como fica tão bonita aqui nessa peça. Então, o cerebelo, o tronco encefálico, tal. Aqui, parte do telencéfalo foi cortada para a gente observar as estruturas mais internas. A gente está vendo aqui um tálamo, olha aquele formato ovalado do tálamo, do outro lado, outro tálamo. E aqui a gente está vendo uma corona radiata, tá, cortada aqui em cima. Olha como são várias fibras de substância branca, né, vários prolongamentos neuronais, mais ou menos paralelos com esse aspecto ranhurado que dá esse aspecto de raiações, como se fossem raios de bicicleta, né? E todas provenientes do tálamo e se direcionando para o córtex cerebral. Tá? Por que tantas fibras aqui vindo do tálamo para o córtex cerebral? Alguém deve estar se perguntando. E um outro aluno já está se respondendo. É óbvio, porque todas as informações que vão para o córtex passam pelo tálamo. Então, quando eu espeto o meu dedo, essa informação vem aqui pela medula, passa pelo tronco, do tronco tálamo e do tálamo para o córtex. Então, não vem aqui do tronco para o córtex ou daqui do mesencéfalo para o córtex. Não, tem que passar pelo tálamo, do tálamo e para o córtex. Quase sempre por essa estrutura coroa radiata. Tá? Aqui em latim, ó, corona radiata. Muito mais bonito, né? É mais na moda e tal. Então, vamos riscar. Quem escrever coroa radiada na prova está errado. Tem que escrever em latim e lembrando do coronavírus, corona radiata. Outra estrutura de substância branca interessante aqui é a cápsula interna. Tem também uma cápsula externa, menos importante, mas a gente tem uma região aqui, olha, que está separando praticamente o diencéfalo aqui, né, e o núcleo caudado, tá, do globo pálido e putamen. Então, essa parte de substância branca, essa aqui desse lado, que faz um formato mais ou menos de V, foi descrito como cápsula interna, uma região de substância branca que separa aqui essas estruturas de substância cinzenta. A gente também tem uma cápsula externa mais discreta aqui, externa aos núcleos da base, mais discreta e menos importante. Tá? Então, aqui de novo, ó, a cápsula interna separando o núcleo caudado aqui do globo pálido e putamen. O que é para a gente mostrar aqui? Tá. É para a gente mostrar algumas estruturas que, quando a gente corta o cérebro em duas metades, faz uma secção transversa na linha média, no plano sagital mediano, né, a gente vai cortar algumas estruturas telencefálicas. Óbvio, a gente vai cortar o cerebelo, a gente vai cortar o crânio, vamos cortar o tronco encefálico,
vamos cortar a dura mater, mas nada disso está interessando aqui para a gente. A aula de hoje é a aula de telencéfalo, né? Então, o que a gente vai cortar? Vai cortar córtex cerebral? Não, não vai cortar, porque o córtex está completamente separado em dois hemisférios. Tá? A gente vai mencionar isso de novo quando a gente começar a falar de córtex ainda hoje. Tá? A gente, do telencéfalo aqui, ó, a gente vai cortar uma grande estrutura aqui, mais superior, que a gente chama de corpo caloso. O corpo caloso tem suas regiões e tal, esses nomes não são tão interessantes para a gente. Tá? A gente vai cortar uma outra estrutura aqui que a gente chama de fórnix, e a gente vai cortar uma estrutura menorzinha aqui que a gente chama de comissura anterior. Tá? Essas regiões são regiões, se a gente corta, significa que elas são contínuas bilateralmente. Né? O córtex aqui, ó, dessa região aqui, não é contínuo com o córtex do outro lado, existe uma separação. Então, quando eu passei a faca ali, a faca não cortou nada, ela só entrou num orifício já existente. Quando chegou aqui no corpo caloso, não, ela encontrou o corpo caloso e precisou cortar o corpo caloso para separar as duas metades de telencéfalo. Tá? Logo, se existe continuidade entre os dois hemisférios, entre a direita e a esquerda, deve ter uma união, deve ter uma passagem de informações ali. Verdade. Essas regiões aqui são regiões de comissuras, embora só a comissura anterior esteja levando esse nome. Lembra que comissuras são regiões onde fibras nervosas atravessam o plano mediano, o plano sagital mediano, transversalmente. Então, são essas as principais comissuras telencefálicas. Sem dúvida nenhuma, a principal, a mais volumosa, é o corpo caloso. Olha aqui, ó, aqui não foi cortado não, tá? A faca pode passar aqui, são os dois hemisférios cerebrais que são realmente separados. Inclusive, aqui tem uma foice, né, no cérebro completo, vai ter uma foice do cérebro aqui, aquela projeção da dura mater, que se projeta nesse espaço aqui. Tá? Aí, se eu quiser continuar com a faca aqui, eu preciso cortar essa estrutura, que é o corpo caloso. Aqui eu tenho um septo pelúcido, é uma membrana bem delgada aqui, separando os dois ventrículos laterais. Logo abaixo eu tenho o fórnix, que é aquela outra estrutura que também precisa ser cortada para separar. E aqui eu já tenho a comissura anterior, também região de passagem de informações do hemisfério direito para o hemisfério esquerdo. O corpo caloso, sem dúvida, aqui já acabou. O corpo caloso, sem dúvida, olha nesse corte aqui, como a comissura anterior, nessa imagem ela parece grande, né? Parece volumosa, mas é porque essa imagem pega exatamente a linha de corte da comissura anterior. Mas se a gente for olhar nesse outro aspecto, ela é bem pequenininha. Se a faca passar aqui, como foi naquela outra imagem, tudo bem, a gente vê ela espessa assim. Mas se a faca passar 1 centímetro para o lado, aqui, a gente nem vai ver a comissura anterior, porque ela é bem pequena. O fórnix, ele já é mais extenso no sentido antero-posterior, mas também é bem delgado no sentido superior para inferior. Tá? E se a gente passar a faca um pouco mais para frente, aqui, aqui ou aqui, a gente já não corta fórnix. A mesma coisa se a gente passar um pouco para trás, aqui ou aqui, a gente já não corta fórnix. Então, dá para perceber que realmente o maior volume de fibras que atravessam o plano mediano do telencéfalo é o corpo caloso. Ele é realmente enorme. Ele é espesso, em algumas regiões muito espesso, em outras regiões um pouco menos, mas em todas elas ele é relativamente espesso. E é bastante longo, né? Ele ocupa quase todo, ou pelo menos mais da metade do comprimento aqui do cérebro. Tá? Então, aqui realmente é o maior ponto de união, o maior ponto de passagem de informações, de troca de informações entre o hemisfério direito e o hemisfério cerebral esquerdo. Aqui, já entrando em córtex cerebral, a primeira coisa que a gente vai mencionar, tem a ver com o que a gente acabou de falar, é que existe uma separação bastante pronunciada entre os hemisférios cerebrais. Então, o hemisfério esquerdo aqui, o hemisfério direito aqui, e eu vejo aqui uma fissura, a gente já conhece esse nome, o que era fissura lá na medula, lembra?
fissura mediana, fissura cervical anterior, vimos fissuras também no cerebelo, estamos vendo aqui no cérebro, no córtex cerebral, uma fissura longitudinal do cérebro, que é essa daqui, que é bem pronunciada, bem fácil de ser notada e bem profunda. Se eu fizer um corte aqui, retirar uma fatia, que é um retângulo profundo, e eu virar assim lateralmente, eu vou ver que o tecido cortical ele não para aqui. Ele, inclusive, ele continua nessa borda medial, ó, ele vem aqui, essa parte aqui, é essa daqui, né? Ele continua nessa borda medial, inclusive com invaginações aqui e tal, para aumentar a superfície, profundamente, até chegar no corpo caloso, que foi o que a gente viu no slide anterior. Né? Aqui já foi retirada, mas é exatamente nessa fissura longitudinal do cérebro onde a gente encontra a foice do cérebro, aquela projeção da dura mater para o interior do cérebro. Um outro aspecto interessante que a gente observa já nessa primeira visão do córtex cerebral é que ele não é liso, ele não tem sua superfície lisinha, né? Ele tem várias ondulações, várias invaginações, várias reentrâncias aí, né, que a gente chama de giros e sulcos cerebrais. Isso foi uma estratégia evolutiva, desenvolver esses giros e sulcos cerebrais para a gente poder ter uma maior superfície externa do cérebro ou uma maior superfície cortical. Lembra que o córtex é exatamente aquela superfície mais externa, como se fosse a casca, né, do cérebro. Se eu tivesse o cérebro liso dentro da cavidade craniana, ele teria uma área lá mais ou menos correspondente à área do crânio, né, da calvária. Agora, como eu tenho várias reentrâncias do córtex, a minha área de superfície é bem maior. Tá? Então, isso foi uma estratégia evolutiva para ter mais volume de córtex na mesma área craniana, no mesmo volume craniano. Tá? Inclusive, a gente separa evolutivamente os animais girencefálicos, como nós, como chimpanzés, como cachorros, né, que têm esses giros no cérebro, de animais lisencefálicos, como ratos, peixes, aves. São animais que têm o cérebro, todos esses têm o cérebro preenchendo toda a cavidade craniana, mas os animais lisencefálicos têm a superfície cerebral lisa, já denotando uma área de córtex proporcionalmente menor do que aquela dos animais girencefálicos. Tá? O que são esses giros e sulcos aqui especificamente? Né? Então, cada volta dessa daqui, ó, pensa nisso daqui como uma estrutura tridimensional, onde a gente tem alto de montanhas, como se aqui fossem montanhas. Né? Quem já andou de avião aí passando sobre Minas Gerais, por exemplo, é fácil de perceber isso. Minas tem um relevo muito acidentado, muitos morros, né? Fácil da gente perceber quando sobrevoa Minas Gerais, mas também a região serrana do Rio, ou tenta imaginar, dá para ver isso no Google Earth também. Então a gente percebe o pico das montanhas e os vales mais profundos. Né? Então é como se fosse isso daqui, o pico de uma montanha, e aqui, ó, entre uma montanha e outra montanha, que tem uma montanha, que tem outra montanha, entre uma e outra a gente vai ter um vale. Né? É mais ou menos como se fosse isso. Uma analogia um pouco tosca, mas não deixa de ser pertinente. Cada montanha dessa daqui é um giro. Tem alguns giros que são, o nome fica bem claro, né? Olha isso daqui como faz realmente um giro, faz uma volta aqui, né? Esse aqui, ó, faz outra volta aqui, outro giro. Outros não, são bem retilíneos, como esse daqui. Mesmo assim, são chamados de giros. Tá? E os sulcos, o que são? Os sulcos são essas separações entre giros, são os vales entre as montanhas. Tá? Então, cada giro desse tem um nome, cada sulco desse tem um nome. A gente vai ver alguns deles, só os principais, tanto giros quanto sulcos. Mas o interessante é a gente saber que cada um deles tem um nome. Muitos deles não têm grande variação anatômica, então a gente reconhece os mesmos giros
tanto no meu cérebro quanto no de vocês, não há diferença, tanto no masculino quanto no feminino, tanto no novo quanto no velho. Tá? Outros têm diferenças entre indivíduos, entre hemisférios, então tem alguns giros que se observa no hemisfério direito que você não vai encontrar no hemisfério esquerdo e vice-versa. Quer dizer, em alguns desses tem variação anatômica, tem variação entre indivíduos e variação dentro do mesmo indivíduo entre o hemisfério direito e esquerdo. Outros não, outros são constantes em todos os indivíduos. São esses os que, obviamente, a gente vai mencionar para vocês. Tá? Então, todos esses giros têm nomes, aqui tem alguns nomes de alguns deles, então giro frontal superior, giro frontal inferior, com a parte orbital, triangular, opercular, giro angular, giro supramarginal, e por aí vai. Os sulcos também têm nome, sulco intraparietal, sulco central, sulco pré-central, e por aí vai. A gente vai ver alguns desses sulcos e alguns desses giros. Por que é importante a gente saber esses nomes? Né? Então, primeiro, existe... primeiro, para dar nome aos bois. Então, eu posso dizer para vocês que tem um doente lá, um paciente que foi no consultório e tal, que está com um tumor no giro angular. Então, eu preciso dizer, não adianta eu dizer para vocês, olha, ele está com tumor no cérebro. Tudo bem, isso é importante, é uma informação útil. Mas se eu quiser saber qual é o tipo de lesão que eu vou observar, né, clinicamente, ou se eu quiser operar esse paciente para retirar o tumor, eu preciso saber onde é que ele está. Então, é mais preciso eu dizer que ele está no giro angular. Não deixa de ser um tumor no cérebro, um tumor no córtex cerebral, mais precisamente no giro angular, que está nessa região aqui. Tá? Segunda coisa, com base em alguns giros, em alguns sulcos, são esses que a gente vai aprender aqui, a gente consegue dividir o córtex cerebral, né, em lobos. Lembra que a gente dividiu o cerebelo em 3 lobos cerebelares, né? O lobo anterior, posterior e flóculo nodular, com base em alguns sulcos, né? Ou em algumas fissuras. Então, aqui a gente vai dividir também o cérebro, o córtex cerebral, em alguns lobos, né? Em 5 lobos, mais precisamente, com base em alguns sulcos e giros. Então, esses a gente vai precisar saber. São poucos, tá? Mais ainda, isso é uma classificação anatômica em lobos, mas existe uma classificação que a gente vai mencionar, que é uma classificação citoarquitetural. O que quer dizer isso? É a arquitetura, a conformação citológica. Cito vem de célula. Então, é a conformação das células presentes em cada região e em cada giro. Esses giros que a gente viu, né, nessas imagens, eles não são iguais microscopicamente. Se eu fizer um corte nessa região e fizer um corte nessa região aqui do lado, e levar essas duas amostras para o microscópio, eu consigo dizer, com base no microscópio, com base na arquitetura dos neurônios dessas duas regiões, qual é a que é desse giro e qual que é desse giro aqui. Tá? Então, isso é o que a gente chama de divisão ou classificação citoarquitetural. Cada giro tem um tipo de arquitetura dessas células diferentes dos outros, e mais ainda, dentro do mesmo giro, a gente tem regiões distintas. Tá? Cada região dessa tem uma função associada, às vezes não é uma função muito bem conhecida, às vezes não é uma função bem específica, bem delimitada. Tá? Mas a gente assume, pela teoria localizacionista, que cada local do córtex cerebral tem uma função específica. Tá? Então, muito bem. Esse slide a gente já mostrou, a gente volta nele agora para falar o que está escrito aqui, que é a observação de 2 sulcos
muito importantes aí para a gente dividir o córtex em lobos cerebrais. Tá? Então, essa é uma visão lateral, eu retirei o encéfalo, tá? E estou fazendo uma visão assim de lado. Isso aqui é anterior, isso aqui é posterior. Ah, como é que você sabe que isso é anterior e isso é posterior? Porque eu tenho nessa imagem o cerebelo, olha aqui, ó. Ah, então ficou fácil, o cerebelo está na região posterior. Então, essa região é a região posterior e essa é a região anterior. Como é que você sabe que isso daqui não é superior, isso aqui é superior e isso é inferior? Porque o cerebelo está na região inferior. Tá? O superior a gente tem aqui o crânio, né? As meninges, o crânio e pele. Tá? Essas proteções aqui dessa região do sistema nervoso central. Aqui nessa imagem está fácil, a gente tem o tronco encefálico, o cerebelo localizando bem a gente. Então, eu sei que isso aqui é anterior, isso é posterior, isso é superior, isso é inferior. Beleza? Então, nessa visão aí lateral, eu observo dois sulcos aqui mais importantes. Um que fica bem próximo ao centro do cérebro, né? Quase que dividindo o cérebro em duas metades mais ou menos iguais, uma anterior e uma posterior. Tá? Esse sulco é bastante verticalizado, embora tenha inclinação, principalmente no sentido superior-inferior, voltado para o anterior, quer dizer, ele está direcionado mais ou menos assim, diagonal assim, né? Mas com inclinações sutis, com variação anatômica, alguns indivíduos têm uma inclinação maior, outros menor. Esse sulco, que fica bem no centro, então, a gente chama de sulco central. Tá? Moleza, né? O sulco central, nessa imagem aqui, ele está começando na região mais superior do córtex. A gente vê que ele está começando lá em cima do córtex e está vindo até mais ou menos a metade, quase até tocar esse outro sulco aqui, que é o sulco lateral. Tá? Em outros indivíduos, ele toca aqui, assim como esse sulco aqui está tocando o sulco lateral e se unindo aqui. Em alguns indivíduos, o sulco central toca o sulco lateral e se une. Não existe nenhum problema nisso, é uma variação normal, isso não é nenhum problema neurológico. Alguns indivíduos estão com essa união dos sulcos, outros não tem problema. Outra coisa interessante do sulco central é que nessa imagem lateral ele parece que começa aqui em cima, mas na verdade ele não começa em cima. Lembra que o córtex, quando chega lá em cima, ele faz a volta e continua na superfície medial. Então o sulco central também continua na superfície medial. Se eu fizer um corte sagital mediano, separar os dois hemisférios cerebrais e observar essa superfície aqui interna, eu vou observar que o sulco central é contínuo nessa superfície medial do córtex cerebral. Tá? Isso vai ter outras imagens aí, a gente mostra isso. E o sulco lateral? O sulco lateral, ele obviamente é melhor visto nessa visão lateral. Tá? Ele divide não perfeitamente uma parte superior e uma parte inferior. Essa parte superior é muito maior do que a parte inferior. Né? O que mais que a gente pode dizer? Ele é, na região anterior, aberto, ele não se inicia como esse daqui, ó, se iniciando aqui e tal, não. Ele se abre, tá? Ele é aberto na região anterior e fechado na região posterior. Ele é bastante horizontalizado, né? Bastante no sentido horizontal, mas também tem uma inclinação aqui para a região superior, conforme ele vai chegando para a região posterior. Quanto mais para trás, ele vai se dirigindo para cima. Tá? Então, olha que interessante, já que ele é aberto anteriormente, né, e ele é um sulco muito fácil de identificar, se eu tiver uma peça sem o cerebelo e sem o tronco encefálico, eu posso usar ele como orientação para dizer que isso é anterior e isso é posterior. Nessa imagem a gente tinha o cerebelo, então ficou muito óbvio que isso aqui é posterior porque está aqui o cerebelo. Isso aqui é anterior porque aqui não tem cerebelo. Tá? Mas se a gente tivesse tirado o cerebelo, vai ter peça aí mais para frente, que é uma imagem só do cérebro, sem tronco encefálico, sem cerebelo, também não fica difícil a gente identificar que o sulco lateral é aberto anteriormente. Tá?
Esse aqui é aquela visão medial do córtex cerebral ou do cérebro cortado. Então, o que é isso aqui? Cortei o cérebro em duas metades, né? Separei. Todas essas estruturas aqui, ó, foram separadas, elas já são separadas mesmo, né? Aqui eu tenho o corpo caloso, aquela estrutura de substância branca que a gente já mencionou. Ela sim foi cortada, a faca teve que cortar o corpo caloso. E aí a gente observa que ó, tudo isso aqui é região cortical, giros corticais que estão localizados nessa superfície medial. Inclusive, o giro pré-central, o giro central, o sulco central, a gente percebe aqui, ó, contínuo nessa superfície medial. Tá? Então, esse aqui é o sulco central, que está contínuo nessa superfície medial. Mais para frente a gente vai ver, de novo, outras imagens disso, a gente vê até melhor. Tá? Outro sulco interessante da gente lembrar o nome, da gente aprender, ser bem fácil o nome, é o sulco parieto-occipital. O sulco parieto-occipital ele é melhor visto nessa superfície medial, é esse sulco aqui, ó. Ele é bem fácil de ver na superfície medial. Tá? Olha aqui o sulco lateral, se abrindo anteriormente, então eu sei que isso é anterior e isso é posterior, tá? Isso é superior e isso é inferior. Então, aqui é o sulco parieto-occipital. Se a gente volta o slide, fica difícil de ver, mas é ele aqui, ó. Mas ele já fica bem mais complicado da gente ver. Aqui também está sombreada a imagem nessa região posterior, mas mesmo se não tivesse sombreado, a gente tem uma dificuldade de identificar precisamente o sulco parieto-occipital nessa visão lateral. Na visão medial, fica muito fácil de perceber o sulco parieto-occipital. Então, sempre que a gente for identificar, a gente procura ter pelo menos essas duas visões aí para identificar esses três sulcos. Tá? São três sulcos aí importantes para a gente: sulco lateral, sulco central e sulco parieto-occipital. Por que eles são importantes? Porque com base nesses três sulcos, eu consigo dividir o córtex cerebral em 5 lobos. Tá? Então, vamos lá, vamos tentar identificar aqueles sulcos primeiro, nessa imagem, para depois a gente identificar os 5 lobos. Primeiro, o que é anterior e o que é posterior? Nessa imagem eu não tenho cerebelo para me dar cola. Caramba, será que isso aqui é anterior ou será que isso aqui é anterior? Como é que eu vou saber? Procura o sulco lateral. O sulco lateral é esse aqui, ó. Aberto anteriormente, mais ou menos horizontalizado, nessa peça ele é até bem inclinado, tá? Nessa região posterior e superior. Então, isso aqui é posterior, isso aqui é posterior, isso aqui é anterior. Tá? Já me localizei aqui, não preciso de cerebelo para saber o que é anterior e posterior nessa visão lateral aí do cérebro. Tá? E aí já identificamos aqui o sulco lateral. O outro sulco importante para a gente é o sulco central. O sulco central começa lá em cima, na verdade a gente sabe que ele continua na superfície medial e vem aqui num sentido mais ou menos vertical. Nessa peça aqui, nesse desenho, ele está tocando e se unindo ao sulco lateral. Lembra que na peça anterior não estava, mas a gente já avisou, em alguns indivíduos ele toca, em outros ele não toca. Tá? Então, sulco lateral, sulco central. Com base nesses dois, aqui está o sulco parieto-occipital, aqui. Tá? Você vê como ele é bem pequenininho de identificar nessa visão lateral, é bem mais fácil identificar ele na visão medial. Tá? Como é que eu sei que é esse daqui? Porque está pintado de cor diferente. E esse sulco é importante para a gente separar esses dois lobos aqui. Tá? Então, vamos lá, vamos pelo mais simples. O primeiro lobo que é bem simples da gente identificar, e é um dos lobos mais importantes do cérebro, é o lobo frontal. Tá? O lobo frontal é o maior, o mais volumoso de todos os 5 lobos, tá? E que fica acima do sulco lateral. Então, aqui está o sulco lateral, ele fica acima do sulco lateral, e anterior ou à frente do sulco central. Então, ó, se eu sei onde é que está o sulco central, e se eu sei onde é que está o sulco lateral,
tudo que fica acima do sulco lateral e, não é ou não, tá? E à frente do sulco central é o meu lobo frontal. Tá? Fácil de identificar assim esse lobo, né? Muito bem. O que está aqui, ó, acima do sulco lateral e atrás do sulco central é o meu lobo parietal. Ele recebe esse nome porque ele está relacionado ao osso parietal, que é um osso do crânio aqui, volumoso ou bastante pronunciado, bastante grande, que fica exatamente nessa região parietal. A mesma coisa aqui, o lobo frontal está relacionado principalmente com o osso frontal do crânio, que é dessa região aqui. Tá? Abaixo do sulco lateral, eu vou ter um outro lobo, o terceiro que a gente está vendo aqui, que é o lobo temporal. O lobo temporal recebe esse nome porque fica protegido principalmente pelo osso temporal, esse osso dessa região da têmpora, né? Que recebe esse nome porque quem vai ficando velho vai ficando com essa região aqui esbranquiçada, geralmente o cabelo vai ficando branco, né, nos homens, né? Vai ficando branco, começando pela região temporal, pela região das têmporas, ou seja, é a região que marca o tempo, que marca a idade, que diz para o cara, ó, tá velho. Como eu não tenho cabelo branco nessa região, eu não estou velho. Né? Então, muito bem. Então, esse foi o terceiro lobo que a gente já identificou, molezinha, né? Lobo frontal, acima do sulco lateral e à frente do sulco central. Lobo parietal, acima do sulco lateral e atrás do sulco central, e lobo temporal, abaixo do sulco lateral. Tá? O quarto lobo é o lobo occipital, também recebe esse nome porque é protegido por um osso que fica lá atrás no crânio, que a gente chama de osso occipital. Tá? E ele, obviamente, vai ser separado do lobo parietal por um sulco, que a gente já viu, que leva o nome de sulco parieto-occipital. Por isso que ele leva esse nome estranho, porque é o sulco que separa o lobo parietal do lobo occipital. É um sulco que fica mais fácil da gente observar ele na superfície medial. Então, se eu tiver dúvida aqui se essa região é ou não é um lobo occipital, eu afasto aqui essa superfície medial, investigo a superfície medial para observar o sulco parieto occipital e dali eu já sei, traço uma linha imaginária aqui que separa o lobo occipital dos demais lobos. Então, assim, a gente já viu os 4 lobos superficiais aí do cérebro: frontal, parietal, temporal e occipital. Falta o 5º lobo, que é o lobo insular, ou a ínsula. Tá? A ínsula está marcada aqui mais escuro, aqui no meio disso. Por quê? Porque ela fica mais profunda. Para a gente realmente identificar a ínsula, a gente tem que enfiar a mão aqui, ou um afastador, ou o dedo, no sulco lateral e afastar os lobos. Se eu afastar assim esses lobos, esse sulco aqui realmente é uma entrada, né? Não tem nada aqui. Eu posso colocar os dedos ali e afastar. Se eu fizer isso, olha essa imagem aqui, usando em vez de dedo um afastador, afastando aqui as bordas do sulco lateral, eu observo que eu tenho tecido cortical profundamente aqui, mais profundo, que alguém achou que se lembrava uma ilha de tecido cortical, que embora seja do córtex, está mais profundo, não está na casca, não está na superfície. E aí esse é o nosso 5º lobo, o lobo insular. Tá? Muito bem. Então, a primeira divisão e a mais simples do córtex é dividir ele em lobos. Agora a gente começa a ver que, mais do que lobos, existem regiões em cada um desses lobos. Então, eu tenho aqui, por exemplo, no lobo frontal, eu tenho uma região mais anterior aqui, eu chamo de área pré-frontal, tá? Que é a mais frontal da área frontal, tá? Que é uma área com uma função específica. Depois eu tenho uma outra região aqui, ó, que fica imediatamente à frente do sulco central, que é um giro, que a gente chama de giro pré-central, com uma função distinta
dá desse outro giro aqui, que é distinto desse daqui. Aqui eu tenho uma área bastante conhecida, a área de Broca, que é uma área motora relacionada à fala. Enfim, então eu tenho diferentes regiões aqui dos giros, dos sulcos, dos lobos cerebrais, cada uma delas é responsável por uma tarefa reconhecida segundo uma das teorias. Teve um camarada, um anatomista, chamado Corbinian Brodmann, não sei se é assim que pronuncia o primeiro nome dele, mas o segundo nome ficou mundialmente famoso, né, Brodmann, porque o que ele fez? Ele pegou vários cérebros e foi ver, histologicamente, foi ver os neurônios do córtex cerebral e estudar aquela citoarquitetura, aquela organização dos neurônios no córtex cerebral em diferentes regiões. Esse cara viveu ali no início do século passado, morreu em 1918, então bastante antiga essa informação, né? Mas ainda bastante atual. E ele viu que existem 52 regiões cerebrais que têm a sua citoarquitetura distinta da região vizinha, ou seja, por exemplo, aqui, ó, essa região aqui, que é a região número 6, ela é separável da região número 8, que é vizinha a ela aqui, porque tem uma arquitetura diferente, as células estão organizadas de forma diferente. Logo, deve ter uma função distinta, já que elas são morfologicamente distintas, elas devem ter uma função diferenciada. Por que isso é importante? A gente vai decorar todas as 52 áreas, qual é a função de cada uma delas, como é que é essa arquitetura? Não vamos estudar isso. Mas eu quero que vocês lembrem que existem essas áreas de Brodmann, assim como existem as lâminas de Hexes lá da medula espinal, existem as áreas de Brodmann do córtex cerebral. E esses números aqui são importantes não para a gente decorar, mas para a gente saber que eles existem, porque eventualmente a gente vai falar, em vez de falar que o paciente tem um tumor no giro parihipocampal, a gente vai falar que ele tem um tumor na área 24 de Brodmann, entendeu? E aí você tem que saber, pelo menos, o que é área de Brodmann, senão você não vai nem entender a conversa. Eu estou com um paciente que está com um tumor na área 8 de Brodmann, eu queria te encaminhar. Você não vai saber nem que tipo de tumor, se é no pé, se é na mão ou se é no cérebro, se você não souber o que é área de Brodmann. Aí, tudo bem, você não sabe qual é a área 8, você pode ir lá buscar esse slide, jogar no Google, facilmente você vai encontrar mapas das áreas de Brodmann e verificar a área 8 aqui é uma área do lobo tal, do lobo parietal aqui, então deve ser tal região, ou do lobo frontal, tal, deve ser tal região. Vamos jogar, ver qual é a função, vamos tentar ver quais os sinais clínicos, enfim. Então, lembrem-se sempre desse nome, as áreas de Brodmann. São 52, são muitas regiões. Isso são pares, tem 52 no hemisfério direito e 52 no hemisfério esquerdo. Então, aqui, por exemplo, é 17 de um lado e 17 do outro. Cada uma com o seu par no hemisfério do outro lado, né? Contralateral. Tá? Bem, aqui tem umas informações assim do tipo, você sabia? A área do córtex cerebral equivale a 2.200 centímetros quadrados. Então, se a gente esticasse o córtex cerebral e colocasse ele de forma plana, sem os giros e sulcos, ele tem uma área muito maior do que o que a gente imagina, graças àqueles giros e sulcos que a gente tem. Né? Você sabia que existem pelo menos 14 bilhões de neurônios no nosso córtex cerebral? Existe um número maior de neurônios no homem do que na mulher, assim como o cérebro, o volume cerebral do homem é maior do que o da mulher, assim como o volume da cabeça do homem é maior que o da mulher e a altura do homem é maior que a da mulher. Isso não quer dizer nem que sim, nem que não, que o homem é mais inteligente ou menos inteligente. Por outro lado, não está escrito aí, mas você sabia
que as mulheres parece que têm um número maior de células da glia do que os homens, e aí possivelmente esses neurônios, número reduzido nas mulheres, são mais bem nutridos, mais bem suportados, e talvez isso justifique algumas atividades cerebrais que as mulheres fazem muito melhor. Então, curiosidades aí. Você sabia que a espessura do córtex cerebral é variável? Existem regiões que são tão finas como 1,5 mm, são bem fininhas, né? E existem regiões que são tão grossas quanto 4,5 milímetros, quer dizer, quase meio centímetro, né? Então, realmente é fino o córtex cerebral, não chega a meio centímetro, mas tem grande variação de espessura entre as diferentes regiões. E, obviamente, essa região mais delgada tem menos neurônios por centímetro quadrado do que essa região mais espessa. Então, essas são um slide assim, de aquelas informações do tipo você sabia. Acho que a gente pode parar aqui, são 7 horas, e a gente entraria aqui exatamente na arquitetura, na citoarquitetura das camadas de córtex cerebral. A gente vai devagarzinho, deixa para a próxima aula falar disso, e talvez a gente já na próxima aula consiga terminar a aula de córtex cerebral, senão fica para mais uma. Beleza? Dúvidas, perguntas?